E se as palavras que você está prestes a ouvir não tivessem sido ditas para te emocionar por alguns minutos, mas para te confrontar por toda a vida? E se Jesus nunca teve a intenção de te deixar confortável, mas de te refazer por completo? Já se passaram mais de 2000 anos desde que um homem simples falou a multidões em montes, estradas e casas comuns, sem palcos, sem microfones, sem instituições religiosas por trás. Ainda assim, nenhuma outra voz na história teve, e continua tendo, tanto poder para revelar o coração humano, expor motivações escondidas e mostrar quem realmente somos diante de Deus. Jesus não veio oferecer frases motivacionais, não veio aliviar consciências, não veio suavizar verdades. Ele veio anunciar palavras eternas, palavras que atravessam a alma, confrontam a fé superficial e exigem uma resposta real. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que muitas vezes admiramos os ensinamentos de Jesus, mas não vivemos o que ele ensinou. Ouvimos, citamos, compartilhamos, mas não obedecemos. Jesus não falou para ser aplaudido, falou para ser seguido, e segui-lo tem um custo que poucos estão dispostos a pagar. Nos evangelhos estão algumas das mensagens mais revolucionárias já pronunciadas. Verdades que expuseram a hipocrisia religiosa, levantaram os quebrantados, confrontaram o orgulho e revelaram o verdadeiro coração de Deus. Essas palavras não se moldam à cultura, não negociam com o ego, não perdem força com o tempo. Elas continuam vivas, diretas, incômodas, eternas. Hoje, vamos caminhar por 30 ensinamentos poderosos de Jesus, cuidadosamente selecionados, não para acumular informação bíblica, mas para nos examinarmos com honestidade. Esses ensinamentos não são sugestões espirituais, são princípios do reino que, quando recebidos com humildade, produzem transformação real, liberdade interior e propósito eterno. Por isso, não escute como um espectador, escute como um discípulo. Jesus não veio formar ouvintes, veio formar seguidores. E no fim, a pergunta não será o quanto você sabia, mas o quanto você obedeceu. Antes de entrarmos no primeiro ensino, permita-me lembrar algo importante. Você não está ouvindo isso sozinho. Neste exato momento, pessoas de diferentes países, realidades e histórias estão conectadas por um mesmo desejo: conhecer Jesus de forma mais profunda e verdadeira. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Pode ser seu país, sua cidade, ou apenas escreva Amém ou Paz do Senhor. Esses comentários nos lembram que o corpo de Cristo está vivo, unido e caminhando junto, mesmo à distância. E se esta é a sua primeira vez aqui, ou se você tem assistido em silêncio, quero te fazer um convite sincero. Inscreva-se no canal agora. Este não é um espaço para mensagens rasas. Aqui buscamos Bíblia sem filtros, verdades que despertam e uma fé que transforma. Ao se inscrever, você não apoia apenas um canal. Você se une a uma família espiritual que acredita que a palavra de Deus ainda tem poder para mudar vidas hoje. Agora, com o coração aberto e a mente disponível, vamos ao primeiro ensino de Jesus. E daqui em diante, escute não apenas com atenção, mas com disposição para viver o que será dito. Ensinamento 1. Felizes os pobres de espírito. Mateus 5:3. Jesus inicia o Sermão do Monte com uma declaração que quebra toda a lógica humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não significa viver derrotado ou com baixa autoestima. Significa reconhecer com honestidade que diante de Deus não temos nada a oferecer além da nossa necessidade. É o oposto da autossuficiência espiritual, do orgulho religioso, da ideia de que Deus nos deve algo.
O reino não pertence aos que se sentem fortes, completos ou espiritualmente bem resolvidos. Pertence aos que chegam vazios, conscientes da própria dependência. Jesus deixa claro: o acesso ao reino começa quando paramos de confiar em nós mesmos. Você se aproxima de Deus em dependência ou em orgulho disfarçado. Ensinamento 2. Felizes os que choram. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não está exaltando o sofrimento por si só. Ele fala de um choro profundo, um quebrantamento interior que nasce ao reconhecer o pecado, a injustiça e a condição caída do ser humano. Vivemos em uma cultura que foge da dor, mas Jesus diz que existe uma tristeza santa. Chorar pelo próprio pecado, pela dureza do coração humano, pela distância entre o que somos e o que Deus sonhou. Quem nunca se entristece diante do pecado, dificilmente será transformado. Deus se aproxima do quebrantado, não do indiferente. O pecado ainda te entristece, ou você já aprendeu a conviver com ele? Ensinamento 3. Felizes os mansos, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. O manso não é quem não pode reagir, é quem escolhe confiar que Deus é o seu defensor. Jesus foi manso. Tinha autoridade, poder e direito, mas escolheu obedecer ao Pai. Em um mundo obcecado por impor, dominar e vencer, Jesus afirma que os mansos são os verdadeiros herdeiros. A herança não é dos que tomam à força, mas dos que esperam no Senhor. Você confia que Deus fará justiça ou ainda tenta resolver tudo com as próprias mãos? Ensinamento 4. Os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Jesus não fala de curiosidade espiritual, ele fala de fome, de sede. Quem tem fome não negocia, não adia, não se contenta com migalhas. Esse ensino revela prioridades. O que você deseja de verdade? O que ocupa seus pensamentos quando ninguém te vê? Jesus promete plenitude, mas apenas aos que buscam a justiça de Deus com intensidade real. Aqui ele confronta uma fé morna, confortável e sem profundidade. Deus é prioridade na sua vida, ou apenas mais um item na agenda? Ensinamento 5. Felizes os misericordiosos, Mateus 5:7. Jesus declara: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra confronta diretamente o coração religioso que pede graça para si, mas nega a graça aos outros. Misericórdia não é sentimento, é atitude. É escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É agir com compaixão quando o orgulho pede julgamento. Quem recebeu misericórdia de Deus não pode viver distribuindo condenação. O perdão não apaga a justiça de Deus, mas revela que entendemos o quanto fomos perdoados. Um coração endurecido pela ofensa se fecha para o fluir da graça. Jesus não diz que a misericórdia é opcional. Ele a apresenta como evidência de um coração transformado. Onde há rancor acumulado, a fé enfraquece. Onde há perdão liberado, a alma se torna leve. Você pede misericórdia a Deus, mas a oferece às pessoas? Existe alguém que você ainda mantém preso na dívida do passado? Quem libera a misericórdia não perde, é curado. Ensinamento 6. Felizes os limpos de coração, Mateus 5:8. Jesus afirma: felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele não está falando de perfeição moral externa, mas de integridade interior. Coração limpo é coração sem duplicidade, sem máscaras, sem uma vida pública espiritual e outra secreta, longe de Deus. Pureza de coração é viver com intenções alinhadas, é permitir que Deus examine motivações, pensamentos e desejos. O problema não é lutar contra o pecado, mas escondê-lo.
O coração dividido perde sensibilidade espiritual e passa a enxergar Deus de forma distorcida. Jesus promete algo profundo: intimidade. Ver a Deus significa perceber sua presença, reconhecer sua direção e viver com clareza espiritual. Onde há pecado tolerado e hipocrisia, a visão se embaça. Onde há arrependimento e verdade, a luz aumenta. O que governa seu interior quando ninguém está olhando? Sua vida secreta confirma ou contradiz sua fé pública? Quem limpa o coração não perde nada, ganha visão. Quem você é por dentro combina com quem as pessoas veem por fora. Ensinamento 7. Felizes os pacificadores. Mateus 5:9. Jesus declara: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele não está exaltando pessoas passivas ou aquelas que evitam conflitos a qualquer custo. O pacificador não foge do problema. Ele entra nele com sabedoria, verdade e amor. Construir paz exige coragem. Ser pacificador é escolher a reconciliação quando o orgulho pede confronto. É falar a verdade sem ferir. É agir com justiça sem perder a graça. Não se trata de agradar a todos, mas de refletir o caráter do Pai, que fez a paz conosco quando ainda éramos inimigos. O pacificador não cria divisões, mas também não se cala diante do erro. Ele busca restaurar, não vencer discussões. Jesus nos mostra que paz verdadeira não nasce da omissão, mas do compromisso com o amor. Você constrói pontes ou levanta muros? Suas palavras curam ou aprofundam feridas? Quem escolhe o caminho da paz revela que carrega o DNA do Pai. Ensinamento 8. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Mateus 5:10. Jesus faz uma declaração que confronta qualquer ideia de fé confortável. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele não romantiza o sofrimento, mas revela uma realidade espiritual. Viver de forma justa inevitavelmente gera oposição. A luz incomoda as trevas. Ser perseguido por causa da justiça não significa ser rejeitado por erros pessoais, arrogância ou falta de amor. Significa sofrer resistência por permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso custa aceitação, oportunidades ou relacionamentos. A perseguição é sinal de alinhamento, não de abandono. Jesus prepara seus discípulos para entender que seguir a vontade de Deus nem sempre trará aplausos. Às vezes trará silêncio, outras vezes rejeição. Ainda assim, ele garante: o reino pertence àqueles que permanecem firmes. Você tem evitado a verdade para evitar conflitos? Ou está disposto a permanecer fiel, mesmo quando isso dói? O reino não é herdado pelos confortáveis, mas pelos fiéis. Ensinamento 9. Vocês são o sal da terra. Mateus 5:13. Jesus declara que seus seguidores são o sal da terra. O sal não existe para si mesmo. Ele preserva, impede a deterioração e dá sabor. Quando o sal é retirado, a corrupção se instala. Da mesma forma, a presença do discípulo no mundo tem um propósito claro: preservar valores, confrontar o que está se deteriorando e trazer significado onde tudo parece vazio. Mas Jesus faz um alerta sério: o sal pode perder o sabor. Quando a fé se mistura demais com o sistema ao redor, quando o cristão abdica da verdade para ser aceito, o impacto espiritual desaparece. Uma fé que não confronta, que não preserva, que não transforma, deixa de cumprir sua missão. O sal não grita, mas age. Não aparece, mas influencia. Ele muda o ambiente silenciosamente. Sua fé está preservando ou apenas se adaptando? Você tem sido influência ou apenas parte da paisagem? Sal sem sabor não cumpre propósito. Ensinamento 10. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5:14-16. Jesus não faz um convite, ele faz uma declaração:
Vocês são a luz do mundo. A luz não se esforça para brilhar, ela simplesmente é. Onde ela chega, a escuridão perde espaço. Da mesma forma, quem segue Jesus carrega a responsabilidade de refletir sua presença por meio da vida que vive. A luz não existe para ser escondida. Uma fé silenciosa, que não se manifesta em atitudes, escolhas e valores, contradiz o chamado de Cristo. Não se trata de exibição religiosa, mas de coerência. As pessoas não veem Deus diretamente, mas veem os efeitos da sua luz através daqueles que o seguem. Jesus deixa claro que nossas ações revelam quem governa nosso coração. Quando vivemos alinhados à verdade, glorificamos o Pai sem precisar dizer uma palavra. Sua vida ilumina ou se adapta ao ambiente. As pessoas veem Deus refletido em você. Luz escondida perde o propósito. Ensinamento. 11. Amem os seus inimigos. Mateus 5,44. Aqui Jesus atravessa o limite do aceitável para qualquer lógica humana. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Isso não é natural, é sobrenatural. Jesus não está pedindo que você sinta amor. Está chamando você a agir em amor, mesmo quando tudo em você quer reagir com defesa, vingança ou silêncio frio. Amar o inimigo não significa concordar com o mal. Significa se recusar a deixar que o mal governe o seu coração. Esse amor liberta mais quem pratica do que quem recebe. Porque o ódio aprisiona, o rancor corrói, a amargura adoece. Jesus nos chama a refletir o amor do Pai, que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Quem você ainda chama de inimigo quando Jesus te chama a amar? Ensinamento. 12. Sejam íntegros como o Pai é íntegro. Mateus 5,48. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Essa frase foi mal interpretada por séculos. Jesus não exige perfeição sem falhas. Ele exige inteireza. A palavra original aponta para maturidade, alinhamento, coerência. Um coração que não vive dividido. Não é sobre nunca errar. É sobre não viver uma fé fragmentada, uma aparência espiritual por fora e um caos por dentro. Deus não procura pessoas impecáveis. Procura pessoas rendidas, honestas, inteiras. A pergunta não é se você falha. Todos falham. Sua vida espiritual é coerente ou muda conforme quem está olhando? Ensinamento 13. Não vivam a fé para serem vistos. Mateus 6,1. Tenham cuidado para não praticar suas boas obras diante dos outros para serem vistos. Jesus expõe um perigo silencioso. Fazer a coisa certa pelo motivo errado. Ajudar, servir, dar, orar. Tudo isso pode se tornar palco. Quando a motivação é o reconhecimento, o aplauso humano se torna a única recompensa. E Deus se retira do centro. A fé verdadeira não precisa de plateia. Ela nasce da intimidade, não da exibição. Você serve a Deus ou a imagem que deseja projetar. Ensinamento. 14. Ore no lugar secreto. Mateus 6,6. Jesus redefine completamente o que significa orar. Ele não aponta para técnicas, posturas ou palavras bonitas, mas para a intimidade. Orar em secreto é se encontrar com Deus longe de aplausos, sem plateia, sem necessidade de validação humana. É nesse lugar invisível que a fé é formada. A vida espiritual pública nunca pode substituir a vida espiritual privada. Quem não cultiva comunhão no secreto dificilmente sustenta autoridade no visível. Deus vê o que ninguém vê: intenções, motivações e entrega. E Ele recompensa o que nasce nesse lugar escondido. O quarto fechado representa o coração rendido. Ali caem as máscaras, cessam as performances e sobra apenas verdade. É nesse ambiente que Deus trata, corrige, fortalece e direciona. Como é sua fé quando ninguém está observando? Você ora para ser visto ou para ser transformado? O secreto sustenta o público. Sem ele, a fé se torna frágil.
Ensinamento 15. Não usem palavras vazias na oração. Mateus 6, 7. Jesus confronta uma prática espiritual perigosa, orações feitas sem consciência, sem coração e sem fé. Ele não condena a persistência na oração, mas expõe a mecanicidade. Palavras repetidas automaticamente não geram intimidade. Frases decoradas não substituem um coração quebrantado. Deus não é convencido pela quantidade de palavras, nem impressionado por discursos longos. Ele responde à sinceridade. Orar não é informar a Deus sobre nossas necessidades, porque Ele já as conhece. Orar é alinhar a alma à vontade do Pai. Quando a oração se torna hábito sem relacionamento, ela perde poder. Jesus nos chama a uma conversa viva, honesta e consciente, não a um ritual religioso vazio. A força da oração não está no volume da voz, mas na verdade do coração. Você ora por conexão ou apenas por costume? Suas palavras refletem fé viva ou apenas repetição aprendida? Deus escuta corações antes de escutar frases. Ensinamento 16. Busquem primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Jesus revela aqui um princípio que redefine toda a vida espiritual. Prioridade. Ele não diz para ignorar as necessidades, mas para colocá-las na ordem correta. A ansiedade nasce quando as coisas ocupam o lugar que pertence a Deus. Quando o reino é secundário, tudo fica desajustado. Quando Deus é primeiro, o restante encontra seu lugar. Buscar o reino não é apenas orar mais ou ir à igreja, mas alinhar decisões, valores e desejos à vontade de Deus. É escolher confiar antes de controlar. É obedecer antes de entender tudo. Jesus ensina que a provisão é consequência da prioridade, não da obsessão. Muitos pedem para Deus abençoar caminhos que Ele nunca liderou. Mas quando o reino vem em primeiro lugar, a provisão deixa de ser peso e se torna promessa cumprida. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Você busca a Deus primeiro ou apenas quando tudo já deu errado? A verdadeira paz nasce quando Deus governa. Ensinamento 17. Não se ansie pelo amanhã. Mateus 6, 34. Jesus não ignora as pressões da vida quando diz para não nos preocuparmos com o amanhã. Ele reconhece que cada dia tem seus próprios desafios. O que ele confronta é a ansiedade que tenta antecipar o futuro sem confiar em Deus. A preocupação não é prudência, é a tentativa humana de controlar o que não está em nossas mãos. Quando carregamos hoje o peso do amanhã, roubamos a paz que Deus liberou para o presente. A ansiedade não protege, não resolve e não prepara, apenas desgasta. Ela revela onde está nossa confiança, se em Deus ou na nossa própria capacidade de prever e controlar. Jesus ensina que o Pai já está no amanhã. Por isso, confiar não é irresponsabilidade espiritual, é fé madura. Descansar em Deus não significa passividade, mas dependência consciente. Você está vivendo pela fé ou pelo medo do que ainda não aconteceu? Seu coração descansa nas promessas ou vive refém das incertezas? A fé verdadeira aprende a viver um dia de cada vez, nas mãos de Deus. Ensinamento 18. Não julguem para não serem julgados. Mateus 7, 1, 2. Quando Jesus diz não julgueis, ele não está proibindo o discernimento espiritual, mas expondo o espírito crítico, duro e auto-justificado que se coloca no lugar de Deus. O julgamento que Jesus condena não busca restauração, busca condenação. Não nasce do amor, nasce da superioridade. Julgar os outros com severidade costuma revelar um coração que ainda não permitiu ser examinado com honestidade. É mais fácil apontar falhas alheias do que encarar as próprias. Por isso Jesus alerta, a mesma medida que você usa para medir os outros será usada contra você. Esse ensinamento confronta uma religiosidade fria que conhece a verdade, mas não vive a graça.
Discernir é diferente de condenar. Discernir busca cura, julgar produz distância. Você corrige para restaurar ou critica para se sentir certo? Sua postura reflete a graça que você recebeu? Quem entende o quanto foi perdoado, aprende a tratar os outros com misericórdia. Ensinamento 19. Tire primeiro a trave do seu olho. Mateus 7, 3, 5. Jesus usa uma imagem forte e intencionalmente exagerada para expor uma cegueira espiritual comum. Enxergar com clareza os erros dos outros enquanto ignoramos os nossos. Ele fala de alguém tentando tirar um cisco do olho do irmão, enquanto carrega uma trave no próprio olho. Essa palavra não condena a correção, mas condena a hipocrisia. O problema não é ajudar o outro a crescer, mas fazê-lo sem antes permitir que Deus trate o nosso próprio coração. Quando corrigimos sem humildade, a correção vira julgamento. Quando falamos sem arrependimento, a verdade vira acusação. Jesus ensina que a transformação precisa começar dentro. Só depois de lidar com nossas falhas é que temos autoridade espiritual para ajudar alguém com amor, não com superioridade. Você tem sido rápido para corrigir os outros e lento para se confrontar? Sua correção nasce do amor ou da sensação de estar acima? A graça começa quando permitimos que Deus trate primeiro aquilo que está em nós. Ensinamento 20. Peçam, busquem, batam. Mateus 7, 7 e 8. Jesus revela aqui um princípio essencial da fé verdadeira. Deus responde a corações persistentes. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Esses três verbos indicam progressão espiritual. Pedir fala de dependência. Buscar fala de desejo ativo. Bater fala de perseverança, mesmo diante do silêncio. Jesus não está ensinando uma fórmula mágica, mas um relacionamento contínuo com o Pai. Muitos oram uma vez, não veem resposta imediata e concluem que Deus não ouviu. Mas Jesus mostra que a fé madura não desiste na primeira demora. Persistir não é tentar convencer Deus, é demonstrar confiança no caráter dele. Deus não é indiferente nem distante. Ele responde no tempo certo e da forma certa. O problema não é pedir demais, mas parar cedo demais. Você tem perseverado em oração ou desistido no meio do caminho? Seu silêncio diante de Deus é espera confiante ou abandono disfarçado? Quem continua batendo encontra a porta aberta no tempo de Deus. Ensinamento 21. Entrem pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Jesus destrói aqui uma das ideias mais confortáveis da espiritualidade humana. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele deixa claro que nem todo caminho leva a Deus. O reino não funciona por maioria, popularidade ou conveniência. A porta larga aceita tudo, não exige mudança e não confronta o pecado. Por isso, é cheia. A porta estreita, ao contrário, exige renúncia, arrependimento e obediência, e por isso poucos a escolhem. Jesus não está sendo duro por crueldade, mas honesto por amor. O caminho estreito não é difícil, porque Deus quer afastar pessoas, mas porque Ele confronta o ego, quebra o orgulho e exige entrega real. Não se entra no reino carregando tudo o que se quer manter. Esse ensinamento expõe uma fé diluída, moldada para agradar a cultura. Seguir Jesus não é apenas acreditar, é decidir caminhar contra a corrente. Você está escolhendo o caminho que muitos seguem ou o que Jesus apontou? Está buscando conforto espiritual ou verdade que transforma? No fim, não importa quantos caminham com você, importa onde o caminho termina. Ensinamento 22. Nem todo o que diz Senhor entrará. Mateus 7, 21. Jesus faz aqui uma das declarações mais desconcertantes do Evangelho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Essas palavras quebram uma ilusão comum. Confissão verbal
não é o mesmo que submissão real. Chamar Jesus de Senhor implica autoridade, governo e obediência. Mas muitos usam esse título sem viver sob esse senhorio. Jesus não está rejeitando pessoas por falhas ocasionais, mas por uma fé desconectada da prática. Há quem fale certo, cante certo, participe certo, mas viva segundo a própria vontade. A obediência seletiva revela um coração não rendido. Aqui, Jesus redefine o critério do reino. Não é discurso, é alinhamento. Não é aparência espiritual, é vida transformada. Não é dizer Senhor, é viver como quem pertence a Ele. Esse ensinamento confronta uma fé confortável, onde Deus é consultado, mas não obedecido. Onde Cristo é invocado, mas não seguido. Jesus governa suas decisões ou apenas faz parte do seu vocabulário? Você diz, Senhor, ou vive sob o senhorio dele? No reino, palavras não substituem obediência. Ensinamento 23. Nunca os conheci. Mateus 7, 22, 23. Essas estão entre as palavras mais alarmantes que Jesus já pronunciou. Nunca os conheci. Afastem-se de mim. O mais perturbador não é a rejeição em si, mas quem é rejeitado. Jesus descreve pessoas religiosas, ativas, envolvidas com milagres, profecias e obras espirituais. Pessoas que falavam em nome dele. Pessoas convencidas de que estavam no caminho certo. O problema não foi falta de atividade, foi falta de relacionamento. A palavra conhecer, no contexto bíblico, não significa informação, mas intimidade. Não é saber sobre Jesus, é viver com ele. É caminhar em obediência, rendição e dependência real. Jesus não diz, nunca ouviram falar de mim. Ele diz, nunca os conheci. Isso revela uma verdade desconfortável. É possível servir, falar, aparecer e até operar externamente, sem nunca ter sido transformado internamente. Este ensinamento confronta uma fé baseada em desempenho, visibilidade e identidade religiosa. Deus não se impressiona com currículo espiritual. Ele olha para o coração. Você conhece Jesus? Ou apenas trabalha em nome dele? Sua fé é relacionamento ou apenas função? No reino, não vence quem faz mais, vence quem permanece com ele. Ensinamento 24. Pelos frutos vocês os conhecerão. Mateus 7, 16, 20. Jesus apresenta aqui um critério simples e impossível de manipular. Fruto. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Jesus não manda observar discursos, títulos, dons espirituais ou aparência religiosa. Ele aponta para algo inevitável, o resultado da vida. Fruto é aquilo que cresce naturalmente a partir da raiz. Não é forçado, não é fabricado, não é ocasional. Palavras podem enganar, emoções podem confundir, mas o fruto revela a verdade. Um bom fruto não significa perfeição, mas direção. Não significa ausência de falhas, mas presença de transformação. Onde Deus governa o coração, algo começa a mudar com o tempo. Atitudes, decisões, reações, prioridades. Jesus deixa claro que não existe neutralidade espiritual. Uma árvore boa produz fruto bom. Uma árvore má produz fruto ruim. Não é uma questão de esforço, é uma questão de natureza. Aqui, ele confronta uma fé baseada apenas em aparência. Pessoas podem parecer espirituais, falar corretamente, até se envolver em atividades religiosas e ainda assim não produzir fruto que glorifique a Deus. O fruto que Jesus procura não é sucesso externo, mas evidências internas. Amor genuíno, humildade, arrependimento, obediência, perseverança, caráter moldado. O que a sua vida está produzindo com o passar do tempo? Suas atitudes confirmam ou contradizem a fé que você professa? No reino de Deus, identidade não se prova pelo que se diz, mas pelo que se vive. Ensinamento 25. A casa na rocha
e na areia. Mateus 7, 24, 27. Jesus encerra o Sermão do Monte com uma imagem simples, porém decisiva. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Os dois ouviram. Os dois tiveram acesso à mesma verdade. Os dois construíram uma casa. A diferença não foi o conhecimento, foi a obediência. Jesus confronta aqui uma ilusão comum. Ouvir não é suficiente. Informação espiritual não sustenta a vida quando ela é pressionada. A fé que permanece é a fé praticada. A casa representa a vida. A tempestade representa as crises inevitáveis. Dor, perdas, provações, silêncio de Deus, lutas internas. E algo importante, a tempestade vem para os dois. Jesus não promete ausência de problemas, mas estabilidade em meio a eles. Enquanto tudo está calmo, casas na areia e casas na rocha parecem iguais. A diferença só aparece quando o vento sopra forte. É na dor que a fé superficial cai. É na pressão que a fé verdadeira se revela. Jesus é direto. Não permanece quem apenas ouve. Permanece quem ouve e pratica. Aqui está o ponto mais desconfortável. A areia não é, muitas vezes, o pecado evidente. A areia é a obediência parcial. É ouvir Jesus e escolher o que viver. É concordar sem se submeter. É adiar mudanças que Deus já deixou claras. Jesus não chama esse homem de fraco, chama de insensato. Porque ouvir a verdade e não obedecer é construir sabendo que vai cair. A casa desmoronou com grande estrondo. Não foi algo pequeno, foi total. Isso nos ensina que quanto maior a construção sem fundamento, maior será a queda. Se uma tempestade espiritual atingisse sua vida hoje, o que permaneceria de pé? Sua fé é sustentada por prática diária ou apenas por palavras bonitas? No final, Jesus deixa claro: não é a intensidade da fé que sustenta a casa, mas a profundidade da obediência. Ensinamento 26. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Jesus não está oferecendo uma filosofia. Ele está oferecendo direção. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba o verbo seguir. Não é admirar, não é concordar, não é aplaudir de longe. Seguir envolve movimento, escolha, ruptura. A luz não negocia com a escuridão, ela expõe. Tem gente que quer a luz de Jesus só para aliviar a ansiedade, mas não para transformar o caminho. Quer sentir paz, mas não quer abandonar práticas que alimentam as trevas. E aqui está o confronto. Quando Jesus ilumina, ele revela. Revela padrões, revela intenções, revela vícios emocionais, revela máscaras. Você está seguindo Jesus ou apenas usando Jesus quando escurece? Ensinamento 27. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz: eu conheço o caminho. Ele diz: eu sou. Isso destrói a ideia moderna de que todas as rotas servem. Aqui não existe pluralidade de caminhos para o Pai. E isso não é arrogância, é misericórdia. Porque se existe um caminho que salva, ocultar isso seria crueldade. Esse versículo também confronta outra coisa: o cristianismo como acessório. Muita gente quer Jesus como uma parte da vida, um amuleto emocional, uma inspiração, uma energia boa. Mas Jesus não se apresenta como um recurso. Ele se apresenta como a rota. Jesus é seu guia espiritual, o seu único caminho para Deus. Ensinamento 28. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26. Jesus declara isso diante de uma morte real, não num culto confortável. Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus não está falando apenas do depois. Ele está falando do agora. Porque há pessoas vivas por fora e mortas por dentro. Sem esperança, sem força, sem propósito, sem alegria, sem direção. E há sepulturas que não são de terra. São internas, mágoas antigas, traumas, culpa, medo, dependências, fracassos repetidos. Jesus é especialista em chamar pelo nome o que já cheira a fim. E é aqui que a fé é provada. Não quando tudo está funcionando, mas quando o coração diz, acabou. Você está vivendo, ou apenas existindo, carregando uma vida espiritual adormecida? Ensinamento 29. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não usa a ovelha, não explora, não manipula, não controla pelo medo. Ele guia, protege, corrige e permanece. E Jesus vai mais fundo. Ele diz que conhece as ovelhas e elas conhecem sua voz. Ou seja, existe intimidade, não só religião. Aqui tem uma chave para muita gente que está confusa hoje. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Algumas vozes só aumentam culpa, pressa, pânico e confusão. A voz do bom pastor produz convicção, não condenação. Direção, não desespero. Firmeza, não manipulação. Que voz você tem obedecido quando toma decisões importantes? Ensinamento 30. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus identifica o vazio humano com precisão. Existe um tipo de fome que dinheiro não resolve. Existe um tipo de sede que elogio não cura. Existe um tipo de buraco que relacionamento nenhum preenche. E por isso muita gente vive em ciclos. Procura algo, sente alívio, volta ao vazio, procura de novo. O nome disso é fome de alma. Cristo não é um complemento para a vida. Ele é sustento. Sem ele, você tenta se alimentar de migalhas emocionais. Distração, comparação, prazer rápido, aprovação. Do que você tem alimentado sua vida espiritual todos os dias? Você acabou de atravessar ensinamentos de Jesus que não foram feitos para massagear o ego, foram feitos para revelar o coração. Porque o Evangelho não é entretenimento espiritual, é chamado ao arrependimento, à obediência e à transformação real. E agora existe uma pergunta que você não consegue evitar. O que você vai fazer com o que ouviu? Porque ouvir e não obedecer também é uma resposta. Admirar e não seguir também é uma decisão. Então eu quero te perguntar, com honestidade, qual desses ensinamentos te confrontou de verdade? Coloque nos comentários. Não é para se expor, é para se posicionar. E se você quer caminhar mais fundo, se inscreva no canal. Aqui é Bíblia sem filtro, verdade que desperta, palavra que forma discípulos, não espectadores. Deixe o like, compartilhe com alguém que precisa voltar ao essencial. E lembra disso, Jesus não veio te deixar confortável, ele veio te fazer novo.